Você investiu aquela grana que não podia, comprou um curso de como empreender em 30 dias e sair de uma vez por todas da CLT, mas na primeira aula de 2 horas do curso, você já pensou, já era, isso não é pra mim, não vai dar certo. Quem nunca passou por esses tipos de medo? Isso acontece porque inconscientemente você tem medo. Meus queridos, medo. E o medo nada mais é do que o seu subconsciente fazendo o trabalho que é te manter em segurança. É um mecanismo natural de defesa que todos nós temos e que é ótimo isso. Nesse vídeo eu vou te explicar que existem 2 tipos distintos de medo e eu vou te dar um passo a passo com 5 ferramentas para você usar o medo ao seu favor, porque sim, o medo sempre vai existir. A primeira classificação de medo que eu quero trazer aqui para vocês é o medo instintivo. É quando nos sentimos ameaçados por fatores externos. E ele é parte do nosso mecanismo de sobrevivência. Ele nos acompanha desde a época em que éramos caçadores-coletores e permaneceu no nosso cérebro até os dias atuais. Ele atua no nosso sistema nervoso autônomo. E naquela época, por exemplo, a gente tinha que sair para caçar. E aí a gente avistava algo vindo na nossa direção. O cérebro entrava em modo de luta ou fuga e liberava altas doses de hormônios do estresse, que especificamente naquele caso, naquela época, nos beneficiava na tomada de decisões. O segundo tipo de medo é o medo psicológico. Ixi, esse aí, BO. Por quê? O medo psicológico é aquele medo que nós mesmos, quando não fomos quem criamos, alimentamos a partir das informações recebidas do mundo externo. E aí entra uma grande questão. Nosso sistema foi desenhado para incitar o medo, o caos nas pessoas. Se você assiste noticiário, por exemplo, novela desde pequena, você pode ter certeza que no seu subconsciente você alimenta o medo de coisas muitas vezes ilusórias, irreais. E é importante se atentar ao que você permite entrar no seu subconsciente, através dos seus 5 sentidos, porque eles são os radares que captam as informações do mundo externo. E aí eles transferem essas informações para o cérebro, que computa e armazena tudo isso. Ou seja, na realidade, a maioria das vezes, o medo que você sente, aquele medo que paralisa, na raiz ele é imaginário. Agora que você conseguiu entender a diferença entre esses 2 tipos de medo, eu vou te passar aqui 5 táticas que vão te ajudar a regular a intensidade do medo que você sente. A 5ª dica, ela é uma ferramenta muito usada por praticamente todas as pessoas de sucesso que a gente conhece hoje em dia. Número 1, nomeie o medo com clareza. O medo que não é nomeado vira sombra, gente. Pergunte-se sempre exatamente do que você está com medo. Escreva de uma forma clara, porque quando você traz luz, isso começa a dissolver o medo. A 2ª dica, respire e regule o seu sistema nervoso. O medo psicológico, ele ativa aquele sistema que eu falei ali em cima de luta ou fuga. Então não tem como você eliminar o medo, mas você precisa ensinar o teu corpo que ele está seguro. Pratique a respiração consciente, que basicamente você vai fazer 4 segundos de inspiração e 6 segundos expirando. Isso já vai te devolver para o estado presente. A dica número 3 é para você agir com medo mesmo presente. Você já deve ter ouvido aquela frase que a coragem não é a ausência de medo, mas é escolher agir apesar dele. Repita o tempo todo essa sentença até que isso vá para o seu subconsciente. Haja, faça, por menor que seja e pareça para você, mas são os micros passos, as microações que levam a grandes resultados.
A quarta dica que eu te dou é para que você dê um novo significado para o medo. Por quê? Muitas vezes o medo é um sinal de expansão e não de perigo. A verdade é que você sente medo porque está se aproximando de algo grandioso e não porque você está errado em tomar alguma decisão. A quinta, eu amo demais, é visualize a versão de você que já atravessou a barreira do medo. Essa, na verdade, é uma técnica já sabida pelos nossos ancestrais e hoje em dia ela é amplamente divulgada e defendida nas áreas da ciência e da espiritualidade. Se conecte com a sua identidade vibracional futura. Pense assim, quem você seria sem esse medo? Mas principalmente, como você se sentiria, como você falaria, como você se moveria. E a partir de hoje, acredite que o medo ele é apenas um guardião da sua expansão. Ele testa se você vai continuar pequeno ou se você vai escolher atravessar para o desconhecido. Porque no final, a verdade é que você não tem medo de fracassar. Você tem medo de ser tudo aquilo que nasceu para ser. Infelizmente, a gente não sabe o porquê, mas fomos condicionados a acreditar que não somos capazes. E isso é a maior mentira da vida. Reflita sobre isso. Eu espero que esse vídeo tenha podido ajudar você de alguma maneira, ter elevado sua consciência e contribuído com a sua vida. No próximo vídeo, eu vou te contar como eu comecei a mudar a minha vibração e como a vida começou a responder de uma maneira bem diferente. E isso pode acontecer com você também. Então eu espero você no próximo vídeo. Muito obrigada pela sua atenção, muito amor por você e até a próxima.